Você é uma marca e a imagem que você transmite faz toda a diferença. A fotografia, ela tem um glamour gigante, mas não é fácil você começar. Se você é a cara do seu negócio é você, é a sua imagem que tem que estar ali. Tive 2 palavrinhas que me acompanharam bem desde o início, que é sorte e talento. A galera entender que precisava se posicionar, entender que precisava se vender, que precisava estar ali, né, pra se relacionar. Então eu tive que começar a educar o empresário da necessidade de fazer fotos corporativas. Você tem que criar a sua imagem, né, a sua marca, mas você tem que dar continuidade a isso. Eu sou um cara muito criativo, eu gosto de estar em lugares diferentes, eu gosto de conhecer gente diferente. E você tem que ter essa sensibilidade, né, de autoestima da pessoa. E o fake não é legal, a gente tem que passar a verdade sempre. Então, Às vezes é uma dor pra pessoa e É. pra ela é um super desafio estar ali na frente da câmera se expondo. a fotografia, ela mexe com todos os seus sentimentos. A fotografia é aquele momento único. Quando você entende que você é uma marca, e aí você começa a se olhar com mais cuidado, que imagem você está passando, né? Que tipo de roupa você está usando na internet, o ticket que você quer vender, né? Quem é o seu cliente ideal, fica muito mais fácil você pensar no estilo que você quer produzir, mas nem sempre você tem a câmera para isso, tem a luz, né? Tem o cenário dentro de casa. Então, para quem já entendeu que no digital e na vida pessoal você é uma marca e a imagem que você transmite faz toda a diferença. Hoje a gente está aqui com o Fera, com mais de 20 anos de carreira, né? Eu vou falar um pouquinho dele. O Ale já está na fotografia há mais de 20 anos, já está há 8 anos com fotos corporativas, já trabalhou com campanhas publicitárias, grandes artistas, e hoje a gente vai falar um pouquinho de empreender no digital, mas com a visão de um fotógrafo, né? De um especialista na área. Seja bem-vindo, Ale Vidal. Muito obrigado, Vivi. Prazer estar aqui. Vou fazer uma pequena correção. Faz a correção, já pra gente começar a São correção. mais de 10 anos na fotografia corporativa, 8 anos eu fiquei na revista Vogue. Que legal. Então... Eu tô desatualizada aqui, já dei um passo fora aqui, gente. Hoje tem conteúdo. Não, mas tá certo. Você me conhece há bastante tempo, a gente já faz vários trabalhos juntos. É importante não só ter o fotógrafo, mas ter uma agência também para dar todo o suporte, para poder pensar junto com o cliente É e o isso. negócio andar, né? Vamos começar. Me conta essa trajetória da Vogue até as fotos corporativas. Como você começou? Eu venho da televisão, eu fui diretor de fotografia não, fui diretor no SBT durante 6 anos, e aí eu tinha a fotografia dentro de mim, ela pulsava muito forte, então eu já tinha um desejo de ir para fotografia, e aí eu comecei a estudar muito fotografia. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que estudar, não adianta pegar, você dar uma câmera pro teu filho e achar que ele vai sair fotografando porque você acha que ele tem um olhar legal. Não, tudo tem que se estudar. Então eu comecei a estudar, fiz a minha pós-graduação em fotografia, linguagem e expressão, que estuda a história da arte, desde as pinturas rupestres, passando pela pintura até chegar na fotografia. E aí eu, um belo dia, resolvi sair da televisão e viver da fotografia. Abri um estúdio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas quando você era do SBT, você já era diretor de fotografia? Não, já Eu era era outra área? diretor de programa Tá. da casa. Então, assim, eu já vinha me desencantando um pouco com televisão, mas e tinha essa grande paixão que é a fotografia. E aí eu resolvi investir tudo na fotografia. Então, montei esse estúdio, fiz a minha pós, fiz diversos cursos. Eu escolhi fazer cursos com alguns fotógrafos diferentes para entender a fotografia de uma forma mais ampla, conhecer outros olhares. Fora que fotografia, para você aprender também, você tem que ter muito conteúdo, você tem que ver trabalhos de outros fotógrafos, para você começar a entender um pouco de iluminação, como é que a luz chega, de ângulo, de câmera, de equipamento. Então aí eu comecei a fotografar no meu início, e assim, não é fácil, tá? A fotografia, ela tem um glamour gigante, mas não é fácil você começar. Então, para você montar um portfólio, eu acho que no meu início, assim, eu tive 2 palavrinhas que me acompanharam bem desde o início, que é sorte e talento. Então, eu tive competência de montar um portfólio com bons clientes desde o início, ou seja, eu peguei
Um dos meus primeiros clientes foi o Copacabana Palace, que eu fotografei toda a lojinha do Copacabana Palace. E de lá para cá, são mais de 20 anos de fotografia. No Copacabana Palace eu já fiz tudo que você possa imaginar. Tipo, eu já fotografei toda a diretoria, já fotografei os quartos, os salões, alguns chefes, os restaurantes. O que você imaginar lá no Copacabana Palace eu já fotografei. E aí eu fui montando um portfólio com clientes que iam abrindo portas para mim, para outros bons clientes. Fui entrando em algumas agências de Você propaganda. nunca ficou fechado do tipo, só gosto de fotografar paisagem, ou só gosto de fotografar Não, eu fui ambiente? experimentando. Eu acho que para você conhecer o que você gosta na fotografia, você tem que ir experimentando. Por exemplo, logo no meu início também, eu fiz 3 casamentos. Cara, mas eu vi que casamento não era para mim. Assim, gosto de fotografar, mas o casamento é uma atenção muito forte para você fazer. Inclusive, eu chamei ele pra fotografar o meu e ele falou: não, casamento eu não faço. Não, casamento, cara, e assim, o casamento, por mais que você seja um cara muito criativo, seja um fotógrafo muito criativo, você fica limitado a as fotos, porque você tem que fazer aquelas fotos caretas que tem que ter da família, então você pode até fazer umas fotos, mas aí você tem que ter uma equipe grande, porque casamento no mínimo tem que ter 3 fotógrafos, um para a noiva, um para o noivo e um para o que está acontecendo na festa. A noiva tem que ter o tempo inteiro, porque eu costumo dizer que o casamento, cara, é mais pra noiva, porque, cara, é uma coisa, sabe, É a todo um noiva tá se ma sonho ali da pessoa. tem toda aquela fantasia ali que a noiva, eu acho que não seja bacana, tá, casamento é lindo para os 2, mas eu acho que tem um glamour maior pra noiva, entendeu? Assim, maquiagem, vestido, E tem então, mais expectativa, né, eu acho. Eu acho que um noivo, ele é mais. mais Vamos fazer e tá tudo descontraída. bem. Não sei, eu sei que eu experimentei, não achei legal o casamento, achei que não era. Assim, eu sou um cara muito criativo, eu gosto de estar em lugares diferentes, eu gosto de conhecer gente diferente. A publicidade, a moda, isso me proporcionou conhecer muita gente. Quando eu fotografei para Vogue também, aí entrei na Vogue, fiquei 8 anos fazendo diversos arquitetos, diversos ambientes, então fotografar ambiente e pessoas eu fiz muito lá na Vogue, fiz Veja Rio, fiz Caras, então fotografar pessoas sempre foi muito presente. Experimentei fotografar também criança e animal, que são acho que os mais difíceis de fotografar, porque você não tem muito controle. A criança você tem que conquistar ela, não adianta a mãe levar, não, porque eu quero que minha filha seja modelo porque me falaram que ela é linda. Cara, se a criança não quiser fazer, ela não vai fazer. E não adianta insistir. Então eu faço ainda famílias também, porque eu gosto, assim, me dá prazer ver as famílias juntas ali, tendo aquele momento, e eu saber que eu estou contribuindo para eternizar um momento que é É isso que eu ia falar, mágico uma ali, memória ali né? que vai pra sempre, né? Para gerações. Então, tem famílias que eu encontro, assim, depois as crianças já grandes, entendeu? Pô, do meu tamanho, e que eu fotografei quando a mãe estava ali gestante, então é bacana, E é bacana. dentro desse momento que você decidiu ter o teu estúdio, quais foram, assim, os primeiros desafios que você sentiu pra montar um negócio ali teu, um espaço teu? Os primeiros desafios, acho que foi na época a gente não tinha tanto Instagram, eu venho do analógico, né, eu comecei no analógico e depois eu fui para o digital. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui fazer umas fotos, que a gente foi fazer um catálogo de moda sensual, e aí nós éramos alguns fotógrafos, a gente alugou uma ilha em Paraty. Pô, acho que eu levei uns 30 rolos de filme para fazer esse trabalho. Tem gente que tá assistindo que nem sabe o que é rolo de filme. Pois é, rolo de filme você botava dentro da máquina, a gente tinha filme de 12 poses, 24 e 36. Hoje você não tem número de limite de fotos. Você pega a câmera, você tem teu cartão de memória ali, você faz, pô, milhões de fotos ali, faz Sim. 1000 fotos, sei lá, depende do tamanho do teu cartão, mas antigamente você tinha um custo muito maior, porque você tinha que comprar os filmes, você tinha que fazer as ampliações, o processo era mais lento. Hoje você vê a foto, antes você não tinha como errar, porque hoje você faz a foto, você olha no LCD da câmera, você corrige, você abre um ponto, Apagou. você vê que, não, tem que fechar um ponto, tem que abrir um ponto, tem que.
você consegue corrigir. Antigamente não, antigamente você fazia a foto, você tinha que saber muito do que você estava fazendo. Então, se você errasse a primeira, você ia errar tudo. Então, E hoje você sente mais facilidade com o equipamento de hoje em dia? Ou você ainda testa alguma coisa? Tem algum hobby retrô ou não? não, minhas câmeras analógicas eu vendi todas as câmeras. Hoje todo o meu equipamento é digital. Eu uso muito celular também. Às vezes eu estou dirigindo. Não recomendo que façam isso, mas eu às vezes estou dirigindo, vejo um nascer do sol, uma coisa incrível, eu Para fotografo. fotografar. Às vezes eu fotografo dirigindo. Isso que eu estou falando. Não é. É porque a fotografia é aquele momento único. Então, se você tá naquele momento e tem que fazer a foto, eu acho É que eu aquele quebrei. risco assumido É, do fotógrafo que nunca perdeu o momento não quero certo. perder, mas não recomendo que façam isso. Eu, quando fiz as minhas poucas fotos dirigindo, eu fiz, sei lá, 20, 30 quilômetros por hora do lado direitinho, mas não faz isso. Detran, por favor, não me multe. Me conta aqui, você falou muito sobre fotografar, a tua Mas eu experiência acabei não te fotografando. respondendo do início da fotografia, de Ah, sim, montar o sim. estúdio. Eu acho que o estúdio, no meu início, foi muito de network. Eu fui trazendo cliente para dentro, porque eu não tinha Instagram, não tinha mídias sociais, não tinha nada disso. Então eu fui usando o meu network. Eu sempre fui um cara muito articulado, que eu sempre me preocupei muito de me relacionar com as pessoas. Eu sou um cara muito relacional. Então eu sempre estava presente em diversos eventos, eu sempre. Isso é muito importante, né? A Ah, gente fala muito em aula a questão do profissional, tanto que já está no mercado há muito tempo, quanto que está começando, a importância do network, de estar nos eventos, de participar dos eventos, né, do digital, para quem é do digital, mas da sua área, a gente já conversou com o pessoal da área médica aqui também, de estar fazendo relacionamento. Hoje você participa de algum network profissional? pois é, hoje eu participo de um grupo de network, de empresários que a gente se encontra periodicamente para fazer negócio. Eu acho que é importante as pessoas estarem se relacionando, independente se é em curso. Eu acho que a gente tem que estar fazendo curso para estar estudando sempre. Não adianta você achar que você detém a informação. Por exemplo, eu estou, sei lá, 23 anos, 20 e poucos anos na fotografia, mas eu toda hora estou me reciclando, estou fazendo um curso novo, estou aprendendo sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, que de repente eu estou trazendo para dentro do Photoshop, estou fazendo algum trabalho paralelo da fotografia. Então, estou sempre estudando. É, tem que estar sempre estudando É, mesmo. é. E dentro das pessoas que você fotografou, você sente que tem algum padrão no começo da foto, antes de começar o ensaio? Todo mundo é tímido? Não, é de perfil? Tem alguma profissão que, essa profissão sempre dá dor de cabeça porque eles são mais engessados ou não? Não, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais espontâneas, mais comunicativas, então o negócio funciona mais, é mais fluido. E tem pessoas que às vezes, por exemplo, eu tive uma vez um advogado que chegou no meu estúdio, e eu já tinha fotografado toda a equipe do escritório dele, e ele sempre dava uma desculpa para ir para o meu estúdio, porque não sei o quê, sempre dava uma desculpa. E aí, um belo dia eu consegui marcar com ele foi ao meu estúdio e ele travou na porta. Aí, quando ele travou na porta, eu olhei para ele e falei: irmão, e aí, vamos fotografar? Ele, Ale, eu podia dizer para você que eu tô gordo, mas eu não tô gordo, não. Ale, eu tô gordo pra cacete. Eu sou gordo, eu sou muito gordo, Ale. Eu tenho 3 queixos. Isso não tem como ficar bom, Ale. Aí eu olhei pra ele e falei assim: meu irmão, aqui você é o Brad Pitt, vamos embora fotografar. Aí ele falou: pô, Ale, Brad Pitt, tu pegou pesado, não sei. Eu falei: não, cara, mas olha só. Deixa comigo que aqui vai ficar show, você vai adorar. Fizemos as fotos. Semana seguinte eu encontrei com ele. E ele virou pra mim e falou assim: Ali, você me trouxe um problema grande pra caramba. Eu falei: pode falar palavrão aqui, não, né? Não Não, deve, mas não vou pode. falar, não vou falar. Porque quase saiu. Mas aí ele falou assim: você me trouxe um problema muito grande. Ali eu falei: o que que foi? Aí ele falou assim: cara, tem uma foto que eu tô tão bonito, mas. Não, ele nem falou bonito, ele falou assim: tem uma foto que eu tô tão gato, mas tão gato, que minha mulher não quer deixar usar. Então, o cara que chegou no meu estúdio com a autoestima -20, porque ele estava muito acima do peso. O cara, quando ele foi entrar no estúdio, ele era quase do tamanho do portal. Eu achei até que ele tivesse engatado no portal na hora que ele parou ali, que realmente ele era muito grande. Eu consigo ver, identificar nas pessoas. Primeiro que eu acredito que todos somos belos, independente se é gordo, baixo, magro, careca, cabeludo, preto, branco, amarelo. Não interessa a cor, não interessa o biotipo. Eu vou identificar o melhor ângulo
e a melhor luz para a geometria daquela pessoa. Então, e aí, o início da sessão de fotografia, ela tem um time até que a pessoa se sinta confortável. Mas a vantagem do digital é que eu faço a foto, a luz já está super controlada. Na hora que eu mostro para a pessoa no LCD, eu ganho a pessoa na hora. E eu ganho a autoestima dela, que me ajuda muito, porque quando ela se vê bonita na foto, pô, é um negócio. Eu não gosto nem de fotografar. Muda na hora o humor, né? Não, eu ganho na hora a pessoa. Então ela vem na minha vibe porque ela já tá. Eu já estabeleci uma confiança com ela. E a confiança é tudo, né? Então, quando eu falo pra ela, teve uma mulher uma vez que eu falei assim, cara, você tá linda. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, Alê, você deve falar isso pra todas. Eu falei, é mesmo. Mostrei pra ela a foto, ela, caramba, Ali, eu tô. Não, não para não, não para não, vamos embora, vamos continuar. Então, sabe, antigamente eu fazia a foto e não tinha como mostrar. Eu não gosto nem de entrar nesse patamar aí de, a sociedade é muito crítica, a gente hoje em dia é crítico, é autocrítico e às vezes fica com esse mindset de eu não vou fazer porque eu não tô tão bonita, eu não vou fazer porque vai aparecer a papada, eu não vou fazer porque tem um pé de galinha. Mas é o que você falou, o fotógrafo, né, o profissional, ele consegue entender a geometria do seu rosto e entender aonde que vai valorizar, né, em que ângulo tá valorizando melhor, o jeito de falar, de sorrir. E acho que é uma crença Não, e limitante que cada muita gente pessoa tem. tem a sua geometria. Não adianta eu fazer um contraluz num careca que a cabeça dele vai brilhar. Às vezes o cara tá e eu tenho que entender, por isso que eu gosto de conversar com o cliente antes. Eu tenho que entender o cliente. Por exemplo, às vezes o cara tá com cabelo grisalho. Se eu fizer o contraluz no cabelo grisalho, vai ficar mais branco. Então, eu não faço contraluz num cabelo grisalho, porque eu fazendo só as luzes de frente, eu escureço um pouco o cabelo. Mas eu não estou mudando o biotipo da pessoa, eu não estou emagrecendo a pessoa, eu não estou pintando o cabelo dele, não estou fazendo nada disso. Eu estou só valorizando o que ele quer que eu valorize. Então eu tenho que entender a história da pessoa. Quando eu faço foto corporativa, eu entendo a história da pessoa, entendo a atividade da pessoa, e aí eu oriento ela de acordo com o que ela quer para o resultado que ela quer. Então a gente não vai criar uma pessoa, uma inteligência artificial, a gente vai fazer verdade. Direcionado A para. gente vai passar verdade, porque o público quer verdade. Então, quando, por exemplo, teve um cara uma vez que a empresa dele, eu posso contar a história também, Pode, né? claro. Então, teve um empresário uma vez, um CEO de uma empresa que foi eleita a melhor empresa de café do Brasil, e ele só usava a logomarca dele, porque como a empresa era uma empresa muito forte, ele achava que se ele usasse a logomarca dele, seria suficiente para ele se comunicar com os clientes, com os fornecedores dele, porque ele tinha uma marca muito forte. Então, as pessoas não sabiam quem ele era. Ele não aparecia, só aparecia a Só a marca. logomarca dele. A foto de perfil dele era a logomarca dele, porque era muito forte. E aí ele me procurou. A gente fez as fotos dele e depois ele falou, me mandou uma mensagem, me ligou, não me lembro o que foi. Falou, Ali, você não tem noção como o meu relacionamento com meus clientes mudou. Eu falei, mas mudou como? Ele falou assim, cara, ficou muito melhor, estou fazendo muito mais negócios, porque as pessoas hoje estão vendo verdade, elas estão vendo quem é. Então isso trouxe uma proximidade muito grande. Paralela a essa história do cara super bem reconhecido, super, pô, cara de sucesso, eu tive um outro cliente que ele tinha a autoestima dele um pouco abalada, porque ele era dono de uma gráfica e ele atendia muitos clientes da Zona Sul. E ele morava na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Ele tinha na cabeça dele um preconceito que por ele morar na Zona Norte, as pessoas olhavam diferente para ele, mas isso era da Na cabeça cabeça dele. dele. E aí ele foi fazer as fotos comigo. E assim, eu até faço uma coisa que é bem bacana, se a pessoa quiser, que eu faça uma análise da foto da pessoa que ela usa hoje. Então, meu cliente, quando me procura, eu falo: você quer que eu faça uma análise da foto que você usa hoje? Tanto de Instagram, de WhatsApp, o que for. Ela escolhe a melhor foto dela e eu vou analisar aquela foto, porque a foto que ela está usando de perfil, para mim, já passa para mim que é a melhor foto. A gente tem que escolher a melhor foto para estar representando a gente. E aí eu faço a análise ali, olhei a foto dele, cara,
Foto com camisa de futebol. Óculos escuros. Óculos escuros você não vê os olhos, não passa a verdade. Foto olhando de ladinho, sem olhar pra lente. Pô, você tá falando com a pessoa. Tem uma coisa que eu tô conversando aqui, não tô olhando pra você, não tô, sabe? Não tô interagindo com você. Então tem alguns segredos na fotografia Sim, de principalmente foto na de rede perfil. social, é. Pois é, você quer atingir seu público. Como é que você quer atingir seu cliente? E você não faz só negócio com pessoas que você não conhece. Muitas vezes você faz negócio com amigos, com parentes. Muitas vezes isso acontece. E quando você passa cada vez mais propriedade, mais autoridade dentro da sua área, mais negócio você vai fazer. Exatamente. E aí esse cara fez as fotos comigo e depois ele falou assim: Ali, sabe aqueles clientes da Zona Sul que eu achava que me tratavam um pouco diferente? Cara, hoje tá tudo igual para igual. Os caras que eu sou rico pra caramba, não sei o que eu não sei. Ó, Mas ele precisava daquelas fotos para ele se ver, porque só porque ele morava na. Cara, isso é uma besteira tem muito gigante. mindset na questão de quando a pessoa vai para tanto uma sessão fotográfica quanto para criar a própria rede social. Essa questão da análise ali, surgem algumas dúvidas quando a pessoa vai criar a rede social dela, se esconder atrás da marca. Então eu já paguei um designer, né? Eu já tive o custo, que é um investimento, com um designer para fazer uma logo. Eu deveria colocar minha foto profissional? E aí a gente sempre esclarece que se você é a cara do seu negócio é você é um advogado, você é um médico, é a sua imagem que tem que estar ali. Por mais que você tenha uma logo. A pessoa vai se conectar com você, pessoas se conectam com pessoas, isso é fato. E aí, sem óculos, sem bebida na mão, né? De preferência daqui para cima, onde a pessoa vai conseguir ver o seu rosto, né? E uma foto simpática, porque a simpatia ali em primeiro lugar. É. A não ser que a sua marca seja, né, vista por uma coisa que é séria, bad boy, aí você tem que estar com aquela cara brava, mas se não for o caso, não tem necessidade. E o outro ponto é, se eu sou um time, aí é um escritório de advocacia, aí é a sua logo. A gente não sou um médico, é um consultório médico, a logo do consultório. Então as pessoas acabam tendo essa dúvida também. Agora, Vivi, uma coisa que é bem bacana, você está perguntando um pouco da minha história, como é que eu fui começando e tudo. Agora é legal também a gente pontuar como é que eu cheguei na foto corporativa, porque hoje Sim. virou modinha, né? Todo mundo é fotógrafo de foto corporativa, sim. E você falou vários pontos aqui que as pessoas que estão vendo, de repente, eu já fiz ensaio, meu fotógrafo não perguntou nada disso. Pois é, tem assim, tem profissionais e profissionais, mas quando eu cheguei na foto corporativa foi muito por acaso, porque eu no meu estúdio eu fazia foto de família, foto sensual, foto de autoestima, foto de publicidade, foto de produto, moda. Eu fazia alguns segmentos da fotografia, alguns estilos de fotografia, mas não fazia o corporativo. Aí eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, aluguei um carro, aí eu tô dirigindo e tô olhando, Não porque tá tirando foto. não, 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 e detalhe é o seguinte, o fotógrafo, eu acho que nós fotógrafos a gente olha para a vida de uma forma diferente, porque tudo a gente olha mais vezes, a gente observa muito. Então eu tô conversando contigo, tô vendo se tua unha tá bem feita, tô vendo teu cabelo. Gente, eu tô com medo aqui. Não, 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 não. Mas é uma coisa que a gente aprende a varrer a vida, olhar as Tem mais coisas, sensibilidade no olhar e nos tudo, detalhes. tudo, tudo. A gente começa a olhar, olhando tudo como a gente faz no visor da câmera. E aí eu tô dirigindo e tô observando a estrada, os outdoors passando. Os outdoors passando, e eu tô vendo só outdoor de foto corporativa. Só. Mas muito, 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 muito. Aqui no Brasil não tem isso, mas lá nos Estados Unidos é muito comum. E eu tô vendo pá, 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 e só médico, tudo que você possa imaginar. Muito médico. Nas rodovias, principalmente, você vê Aí eu a galera fazendo, mas falei, tá sempre alguém falei, cara, produzido. eu acabei de entrar num grupo de empresários. Pô, Tem isso há 10 anos. mercado. Tem Há 10 anos atrás. mercado. Pô, eu acho que eu vou levar essa ideia para o Brasil, que ninguém faz isso, e vou colocar dentro do que eu posso oferecer de fotografia e vamos ver o que vai dar. Trouxe a ideia para cá, só que aí eu sou um fotógrafo que eu tive que roer o osso. Por que eu falo roer o osso? Porque ninguém fazia. Então eu tive que começar a educar o empresário da necessidade de fazer fotos corporativas, da importância da marca pessoal, da importância de causar uma boa primeira impressão
nas mídias sociais, numa palestra, porque as pessoas faziam qualquer foto e achavam que aquela foto. Primeiro, no WhatsApp, as pessoas achavam que era divertido botar foto engraçada. Foto com chopp, foto com chapéu de cowboy. Tem que mostrar que eu sou legal. Eu vou mostrar que eu sou divertido. Pô, teve um ginecologista uma vez que o cara me mostrou assim. E as pessoas têm essa necessidade de me perguntar ali o que você acha da minha foto. Aí o cara me mostrou a foto dele assim. Ali, o que você achou da minha foto? Ginecologista, tá? Eu olhei e falei assim, cara, olha só. Troca essa foto o mais rápido possível. Ele falou assim, Ali, por que você tá falando isso? O cara é ginecologista. Homem. Uma foto de chapéu de cowboy. Quem que é o touro? Você imagina várias... Pesado essa. Pesado, né, cara? Então, já foi para um lado que eu não tinha Não, mas é pensado porque- nisso. Eu achei que você fosse falar assim, ele tá com uma Não. bebida na mão, tava chapéu muito... de cowboy. Tem muito marido que é ciumento. Sim, Então, pô, será que é uma brincadeira que o cara... Não era isso, tá? Não foi o caso, mas a cabeça do ser humano é muito louca, né? Então a gente evitar. tem que evitar, tem certas coisas que, por exemplo, você bota uma camisa do Flamengo. Eu tô falando Flamengo porque eu tô defendendo aqui, eu gosto do Flamengo, sou Flamengo, mas não vamos falar de futebol, porque senão não vai dar ibope. Você bota uma camisa do Flamengo. Pô, tem cliente que é vascaíno, ou qualquer outro time que odeia o Flamengo, não vai fazer, Você né? já queimou ali Não vai fazer negócio contigo. Então, tem algumas coisas que você aprende durante a profissão, não falar de futebol, não Sim. falar de sexo, Evitar os assuntos não falar de polêmicos, religião. polarizados. Cara, tem coisas que, cara, sabe, eu na campanha para presidente, que eu não vou falar para quem eu votei, mas eu fotografei um dos advogados do Lula e fotografei o assessor, o marketing do Bolsonaro. Então, cara, eu recebo todo mundo, fotografo todo mundo, trato todo mundo da, cara, melhor forma possível, sempre tô dando o meu melhor. Então, A gente sempre orienta de não passar, a não ser que você trabalhe com um nicho específico do lado A ou do lado B, pois é. em qualquer um dos segmentos. Eu sou do segmento religioso tal, e aí eu falo de religião dessa religião. Mas fora isso, você está vendendo para todo mundo. Então, assim, a não ser que você seja uma prioridade sua, eu só quero atender esse público. Então, eu estou excluindo o outro. Mas se você não está excluindo, você está precisando de cliente, o ideal é você não entrar nesses assuntos polêmicos. Polarizar, eu acho que você pode E ter o futebol acaba por mais você pode sutil. ter sua opinião. Tá? Tem aquela galera que é enraizada. Mas respeita a opinião dos outros também. Eu acho que você não precisa ficar externando, porque eu sou isso aqui. Bom, mas aí eu trouxe e aí eu comecei a ensinar aos empresários. Por exemplo, a área médica, há muitos anos atrás, ela tinha regras muito rígidas em relação à divulgação. Sim, até a questão fotográfica também, né? A fotográfica também, então, e os profissionais da área de saúde, eles na área acadêmica deles, eles são treinados para cuidar de gente. Eles não têm área de gestão, eles não têm área de marketing, eles não têm nada disso na formação deles. Então, quando eles saem e vão montar a clínica deles, e agora? Eles precisam de uma agência de marketing, eles precisam de um profissional, de um fotógrafo. Isso tem que estar muito bem alinhado, porque eu já tive médico que pagou um ensaio corporativo, pagava equipe, e aí jovem. E aí, no final de semana, subiu stories na rave, com lança na mão, sem camisa amarrada na cintura, e aí a equipe fica maluca. Mas como assim? Não dá. Você tá vendendo saúde. Não dá. E entender que a pessoa é uma marca, né? É muito difícil. Você tem que sentar com a pessoa e vamos tomar um café, vamos conversar mais sobre isso. Que imagem que você quer passar? Que imagem você tá passando? E na fotografia é a mesma coisa, né? Quando você vai começar uma sessão de fotos, o Ale já me fotografou, já fotografou cliente meu, então tem essa troca prévia, né? Tem que ter. Mas aí, assim, a marca pessoal, ela foi ganhando peso. As pessoas começaram a ver necessidade. E eu fui sempre trabalhando isso. A fotografia corporativa, ela chegou para ser mais um produto e ela acabou virando o primeiro produto no meu estúdio. Na pandemia, as pessoas tinham necessidade de fazer negócio. Estava todo mundo pirando, as pessoas... A necessidade de estar no online, né? E a necessidade de aparecer, porque as pessoas não estavam saindo. De estar no online, muito no online. Cara, na pandemia foi a febre. Por que eu falo que foi a febre da foto corporativa?
Porque o fotógrafo que fazia, de repente, newborn é aquelas fotos daquela Nenenzinho. recém-nascido, o neném não estava indo para estúdio. O fotógrafo que fazia evento, casamento, não tinha casamento, não tinha evento, não tinha nada. Então, o que que tinha para fazer? A foto corporativa, porque as pessoas tinham necessidade de fazer. Então, teve mês na pandemia que eu fotografei, sei lá, 120 pessoas, porque era loucura, cara. Eu fazia um ensaio atrás do outro, um ensaio atrás do outro. E ali as pessoas entenderam, começaram a entender. A pandemia foi o grande Ah, diferencial do digital, né? Da galera entender que precisava se posicionar, entender que precisava se vender, que precisava estar ali, né? Para se relacionar. E a própria foto corporativa, ela mudou também de uns anos pra cá, né? Antigamente, no comecinho, a gente nem dá pra falar comecinho porque o digital é tão novo, é, mas teve um momento do digital que a galera fazia aquela foto corporativa mais engessada. E agora tem a questão de tipo, vem no meu espaço, fotografa aqui. é. Você também se adaptou a isso, né? Pois é, eu comecei a ter muito pedido para ir até as empresas, para fazer fotos, não só com fundo branco, que facilita muito Pra quem vai editar. para quem vai editar, Obrigada. fazer as peças, fazer as montagens, mas fazer fotos ambientizadas, pegando de repente um consultório, fazendo uma coisa mais Menos informal. estúdio, mais Pois é. informal. Com a Então sensação de mais eu informal. consigo hoje fazer as duas coisas. Eu já fiz até foto na casa das pessoas, porque a arquitetura também ajudava e tudo. E usei o fundo branco também, que o fundo branco é coringa, eu sempre aconselho ter. Então, eu levo um fundo branco também. Então, hoje eu dou a comodidade das pessoas fazer as fotos, tanto na clínica, pô, na empresa, em casa. E quando eu vou até a empresa, o legal é que eu aproveito, faço a foto de toda a equipe e também faço a foto dos ambientes das empresas. Porque você mostrar que você tem uma estrutura por trás de você também, que está ali, que tem como atender, que você está bem equipado, que você tem um ambiente acolhedor, por exemplo, você fazer uma clínica, você mostrar que a sua clínica é linda, que a sua clínica tem ambiente super aconchegante, por menor que seja a clínica, tá? Você ter isso no site, você está convidando, desculpa, já deu uma pancada, você está convidando Faz toda a diferença. toda a Eu diferença. vou e já entendo o ambiente que eu vou, Pois é. como é que eu vou chegar, onde é que vai ser a recepção, se o ambiente é acolhedor ou não, se o material é novinho ou não, né? A pior coisa eu acho que é você chegar para uma consulta e ser aquele consultório velho horroroso e você não sabia antes, e aí você fica desconfortável ali na recepção. Então, mesmo que seja um espaço antigo, quando você vende ele na internet, a pessoa já vai com uma expectativa. Às vezes até a foto de uma máquina de café, de um ambientezinho ali, faço uma foto um pouco mais fechada, já passa, sabe, uma sensação, porque a fotografia, ela tem um negócio que é bacana, a fotografia, ela mexe com todos os seus sentimentos. Quando você vê a foto de um bolo, você lembra, às vezes você sente um cheiro do bolo que a sua avó fazia, te desperta, a tua boca saliva. A gente consegue ter experiências através de fotos. Você vê um bolo, você vê um carro, você, pô, eu quero ter isso. Aí você começa a trabalhar para ter aquele carro. Você vê, mulher também tem muito isso, não que o homem não tenha, mas vê uma bolsa, vou comprar essa. Hoje as vendas online são gigantes e a fotografia tem muita participação nisso, né? Sim, Porque a gente compra com os olhos, né? A a primeira gente compra com impressão, os né? olhos. Não tem jeito. E nada de botar filtro em foto de produto, hein? Pelo amor de Deus, sempre falo isso pros alunos. Foto de comida e foto de produto tem que chegar igualzinho na casa da Por pessoa. favor, por favor. E foto de pessoas também. Olha só, você acabou de falar de uma coisa que me lembrou uma história. Uma vez eu fui fotografar eh, uma profissional da área de estética. E ela fazia muita aplicação de botox, ela fazia muitos procedimentos na face dela. Na dela, Na dela também, também. também. Então, ela era o espelho para as clientes dela, mas ela fazia muitas nela também, porque ela era o espelho. E todas as lives que ela fazia, todas as fotos que ela usava, todo o material dela tinha muita manipulação, Muito filtro. muito filtro. Então, ela não conseguia fazer, por exemplo, se ela viesse participar aqui de um podcast com você, ela ia exigir que a câmera dela, ou que depois na edição, tivesse um Não. filtro específico para o que ela usava. Bom, fizemos as fotos. E falando em manipulação, eu sempre faço até um determinado ponto, porque senão fica fake
E o fake não é legal, a gente tem que passar a verdade sempre. Então, pô, se eu tenho ruga, vamos assumir as rugas, eu posso suavizar, posso fazer uma luz que a própria luz vai trabalhar aquelas rugas, vai suavizar as rugas. É exatamente isso. A foto corporativa, ela é para valorizar a pessoa, a sua marca ali. Ela não é para criar uma outra. Não é Pois um é, clone seu. pois E é. aí fica muito feio quando você usa muito filtro, eu acho que ela vai concordar comigo, porque você posta fotos maravilhosas no seu perfil, profissionais com muito filtro, e aí quando você vai postar aquela foto do dia a dia, que a social media pede, mostra uma foto lá num evento, num congresso, é outra pessoa. Não, e o E aí detalhe a pessoa não quer postar, porque Não, fala, o não, mas eu detalhe não dessa sou isso tudo da foto Cara, o corporativa. detalhe dessa profissional foi o seguinte: eu entreguei as fotos, lindas, cara, lindas, lindas. Ela olhou pra mim, olhou pras fotos e falou assim: Ali eu não tenho essa ruga. Eu não criei a ruga. Eu amenizei, eu suavizei, mas como ela estava acostumada com Com muito filtro. muito filtro de Instagram, muito filtro. Ela sempre se via, ela não conseguia se ver da forma que ela era. Então ela falou assim: Ali, eu quero que você faça uma correção mais forte. Eu falei, mas não vai ficar natural. A gente vai perder um pouco da. Ela, não, Ali, mas é A assim gente que. sempre gosta de uma E eu correçãozinha nunca tinha leve, tido. Não, eu nunca tinha tido nesse nível de exigência de de plástica, exigência Michael de. Jackson. Mas aí, cara, eu acabei fazendo mesmo, não concordando tanto, mas ela queria. Então, depois ela curtiu e tudo, mas, cara, eu acho que tem que ter um limite. Tem que chegar num determinado limite. Por exemplo, você vê, eu já vi live de profissionais que trabalham com estética facial lotado de filtro. Pô, Isso é muito ruim. Quando a gente atende, né, eu atendo muita área da saúde também, mas tem alguns segmentos da área de estética. E o próprio profissional de estética, ele eu acho que é o que mais tem que pensar no brand. Primeiro porque todos querem vender high ticket. Segundo que quero vender high ticket, faço foto profissional, mas no consultório boto uma bique na cabeça, vou atender de calça jeans. Então, calma aí, já vamos alinhar, né? Vamos chamar um consultor de imagem, vamos botar a galera do brand. E aí são várias etapas, porque o fotógrafo faz milagre. pois é. Você tem que criar a sua imagem, né, a sua marca, mas você tem que dar continuidade a isso. Então, várias coisas se comunicam. Acho que é um assunto aí para horas Não, sobre e esse isso. negócio de fazer milagre, cara. Eu já escutei algumas vezes. Ah, o Alê resolve isso. O Alê resolve. Cara, pô, não dá, não dá. Ale, eu tô sem dente aqui. Você pode botar um dente na foto? Já fiz isso, tá? Já fiz, já aconteceu isso. A pessoa tava sem dente, não sei se era, não lembro se era homem ou mulher, mas eu encaixei um dentinho lá depois e falei, procura um dente, porque isso dá pra resolver, tá? Eu já fotografei uma pessoa que não tinha uma orelha. Eu não criei a orelha pra pessoa, eu só angulei, por exemplo, vamos dizer que Que não precisava a câmera aparecer. tá ali. A pessoa não tem essa orelha aqui. O que que eu fiz? Eu angulei um pouquinho a cabeça da pessoa, iluminei mais desse lado, eu não fiz outra orelha. Não precisa enaltecer uma coisa que de repente incomoda a É a pessoa. diferença de um bom profissional, que de repente é botar numa IA, faz uma orelha Não, aí eu e fotografei. vira outra pessoa. Eu fotografei um empresário uma vez que ele tinha muito vitiligo no rosto. Aí ele virou pra mim e falou assim: Alê, você acha que vale a pena fazer uma manipulação pra deixar equalizado o rosto? Eu falei: Não, cara, porque é uma característica sua. Então, quando você chegar ao teu cliente e ele te ver com vitiligo e na foto você não tá, você vai causar uma estranheza pra ele. Então, o que que eu te aconselho? Procura ver tratamento, eu não sei como é que é também, porque eu não sou médico, mas se isso te incomoda, procura um médico, um especialista da área, para ver o que que dá para fazer. E depois a gente faz um outro ensaio, mas hoje a tua característica é essa, E eu então. acho que você deve passar por muitas situações onde você tem que ter essa sensibilidade, né? De autoestima da pessoa. Ah, eu me sinto gordo. Ah, eu não gosto que eu sou careca. Ah, eu não tenho uma orelha. Ou, ah, eu tenho vitiligo. Mas, às vezes, é uma dor pra pessoa. E pra ela é um super desafio estar ali na frente da câmera se expondo. Que é o momento que ela vai se expor, né? E agora, hoje em dia, a pessoa ainda consegue olhar no celular. Mas, antigamente, ela nem olhava o resultado do que ia pra... Né? Pra quem você ia mostrar aquela foto antes dela ver. Então, acho que até na rede social eu sinto um pouco disso, que às vezes a pessoa ela quer trabalhar, quer vender a imagem dela ali, mas tem muita crença limitante. Eu gosto muito de ter esse papo, né, para as pessoas entenderem que não é uma dor só dela, todo mundo passa por Não, isso. mas é legal quando a pessoa tem uma profissional como você, que você pode estar dando essa orientação e a pessoa já chega no estúdio. Eu gosto de ir pro estúdio junto, Ir vamos junto, lá, ou ir junto, e vou trocando. Mas quando a pessoa chega
e a sobrinha falou que tinha que fazer isso, ou o marido falou, mas assim, palpite, não sei da onde, que ouviu na internet, Vários gurus da internet. vários gurus da internet, não sei, e aí ela chega cheia de regra e Cheia de pose pronta. você tem que desconstruir aquelas regras. Por exemplo, hoje existe uma modinha, que eu acho que você já deve ter percebido, mas entre as mulheres, a câmera tá aqui, e as mulheres têm mania agora de ficar assim, de ladinho. Nunca Não viu percebi, isso, não, não? não. Sair de ladinho nas fotos, empurrando o queixo pra baixo pra deixar um pouquinho. Se eu tô conversando com você e eu fico de lado pra você, quando eu tô olhando de lado pra você, é desconfiança. Ou você é um torcicolo. Ou tá com torcicolo. Então, pronto. Então, cara, tem alguns Ali, o que que truques. houve? Não, meu melhor ângulo. Não, tem alguns truques que, pô, você tem que estar com um profissional sempre, ou no marketing te ajudando bem, te orientando bem para um profissional, porque hoje todos sabem pela velocidade da internet, por muita coisa que tem que ajuda e tem muita coisa que atrapalha também. Então, quando você vai fotografar, às vezes você tem que desconstruir uma coisa e mostrando para a pessoa. Eu não uso a palavra não para fotografar, por mais que eu saiba que não vai ficar bom. Então, às vezes a pessoa chega com uma construção que passaram para ela, que aquilo ali, aquela pose é a pose. Eu falo, vamos fazer essa pose, E vamos fazer outra. vamos fazer o que você está pensando, depois vamos deixar eu fazer o que eu estou imaginando. E na A parte maioria. boa de fotografar com Não. ele, aqui é a propaganda mesmo. Porque ele faz 1 milhão de fotos e ele fala, não, vamos testar isso, mas vamos testar esse outro aqui também. Deixa eu botar essa outra luz aqui. Quando você vê, você já quer comprar todas as fotos, né? Que aí é o golpe. Porque aí você vai no objetivo, quando você vê, ele te apresenta cada foto linda. Mas e já era. essa é a vantagem do digital, porque hoje no digital eu não tenho um número limite de fotos. Eu faço um ensaio até eu sentir o momento que a pessoa pode render. Quando eu sinto que as pálpebras já começam a cair um pouco, A ou que a luz já pessoa tem um tá tempo. A cansada. gente conversa antes, você fala para mim assim, ali, eu tenho 2 horas para fazer as fotos. Porque tem um tempo de maquiar, tem um tempo da gente separar as roupas, se a gente já tem e tem 2 horas de foto, 1 hora, depende também, né, tudo depende do que a gente tem agendado. Eu vou correr ou eu vou segurar um pouco mais. Correr, que eu digo é o seguinte, se a pessoa estiver rendendo, dá pra gente fazer uma troca maior de roupa. Agora, se a pessoa tá tímida, aí eu vou descontraindo um pouco mais a pessoa. Então, tem profissional que cobra por hora. Mas se a pessoa não render em 1 hora? É. Não, e eu gosto bastante do jeito que você trata os clientes, assim, no sentido de vou te deixando confortável, vamos conversando aqui, vamos trocando, pega um café e E vamos eu tenho que embora. entender, às vezes a pessoa me fala alguma coisa na hora da foto que é importante. Por exemplo, vamos falar que eu estou fotografando, de repente, um profissional de Instagram. Pô, será que não é interessante fazer uma foto dele segurando o Instagram? A gente aplica a foto depois. Assim, vou dar material para ele mesmo fazer A própria a divulgação. própria divulgação dele, porque ele trabalha com. Então eu Às estou vezes é um escutando. detalhe no cenário que a pessoa não pensou. Mas para quem está começando na fotografia, você dá curso hoje? Tem algum conteúdo online? Dou. Eu tô querendo até produzir um material online, vamos pensar nisso juntos. Mas eu dou aula para grupos e dou aula particular também. Eu dei aula há muitos anos em faculdade, eu dei aula para os cursos de publicidade, jornalismo, produção audiovisual, que mais? Eram 5 cursos. E depois eu saí e hoje eu dou cursos específicos, tanto para grupos, mas também faço aula particular. Legal. É. A gente está passando no YouTube, vai ter os cortes no Instagram. E o público da M2BR é o mundo todo, porque a gente tem aluno da Austrália, a gente tem aluno nos Estados Unidos. No momento online, eu estou falando com todo mundo. Você atende, vai até outra cidade, o cliente quiser, você atende só no Rio. O que acontece? Por exemplo, eu fiz eu faço alguns workshops também sobre fotografia. Eu fiz há pouco tempo, ano passado eu fiz um na Casa Cor só específico para arquitetos e decoradores, que eu ensinava a eles como fazer fotos de ambientes usando fotos e vídeos de ambientes usando o celular.
Então, desculpa te cortar, além do curso pro profissional, você também dá em company, igual aqui na M2BR. A gente vai até a empresa e vai ensinar marketing digital para aquela equipe. Você vai lá e ensina fotografia para aquele time. Boa fotografia para aquele time. Quem sabe eu tô aqui na M2BR daqui a pouco. M2BR daqui a pouco. Fui um professor aqui da casa, aí ó, tô aqui. Então, cuidado, hein, Ricardo. Tô aqui. Mas eu vou até os locais, assim, eu preparo, eu tenho que ver qual é o conteúdo específico, ou seja, já dei curso para corretores, já dei curso para arquitetos, curso de foto de moda, aí eu tenho que entender o que a pessoa quer, por exemplo, um curso que eu dei de foto de fine art para decorar, para fazer foto de paisagem. Esse a gente tem que ir a campo, tem que pensar no local, porque o Rio de Janeiro também não é um lugar tão seguro, então não basta querer É tudo uma conversa, né? E entender se vale a pena para os dois lados, tanto com equipamento quanto né? A tua disponibilidade. Mas vou te fazer uma pergunta que é pessoal minha, né? Com minha curiosidade. Fale. Você sempre teve esse olhar mais sensível? Você, como pessoa antes disso, sempre foi uma paixão a fotografia? Ou isso você desenvolveu em algum momento? Cara, eu tinha fotografia dentro de mim que pulsava muito forte. Sempre foi um desejo a fotografia. E eu sempre ia reprimindo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E não parei mais. Então já fui gerente de marketing de shopping center, diretor de TV, já fiz muita coisa. E tinha fotografia. Antigamente a gente fotografava naquelas câmerazinhas, até câmera daquelas que você joga fora depois que você tira. Pô, tudo que você possa imaginar. Câmera para. Eu tinha uma que era eu acho que eu tenho ela até hoje, que era para fotografar surf, que você entrava, mas era de filme também. Então você entrava com a câmera no mar, que ela era. Aquelas à prova d'água que vendia na Kodak. Tinha na Kodak. Minha experiência de foto. Meu pai tinha um armário que ele guardava a câmera escondida lá no alto. Eram as coisas de valor, né? Que acho que é para as crianças não pegarem. Que era numa estante na sala. E quando eu peguei a máquina, eu nunca mais parei. E era caro comprar um filme de 36 poses. E aí, eu gosto de trazer isso porque hoje, quando eu faço uma autoanálise, eu trabalho com tudo que eu brincava na infância. Uma das coisas que eu gostava de fazer era, no chuveiro, eu era apresentadora de televisão. Então, eu entregava, os azulejos eram a minha plateia, eu entregava as cartas. Sabe aqueles programas da SBT de jogar carta pro alto? Márcia, sei lá, o nome da apresentadora. E era uma das vibes que eu tinha de apresentar. E eu criava as entrevistas ali no chuveiro. Outro é que eu tenho, e outro dia a gente até estava postando sobre isso, que era eu com esse rolo de 36 poses, eu chamava minha irmã, que era mais jovem, e a minha vizinha de cima, que também era mais jovem, e eu montava o cenário. Então tem foto da minha irmã vestida de cartomante, lendo a mão da vizinha, e tudo a gente improvisava na hora, que eu falava, vamos criar um cenário, agora bota uma roupa branca que você vai ser a médica. E minha irmã virou enfermeira mesmo, então hoje ela já trabalha com aquilo, mas eu brincava disso, e era o meu olhar. E a minha família sempre foi muito de pintar quadros, minha tia, minha mãe. E eles tinham esse olhar de, tipo, olhar aquilo ali de vários ângulos. Então, eu sempre tive essa curiosidade de, pô, se você tá aqui, você vai pintar esse copo de um jeito. Eu tô aqui, eu vou pintar de outro. Eu tinha fotografia também, além da TV, que a gente está sempre trabalhando com imagem o tempo inteiro, com luz, com enquadramento. O meu avô, ele na Segunda Guerra Mundial, ele tinha lá a equipe dele, na equipe não, o esquadrão também não é esquadrão, ele era do exército, ele tinha lá, ele comandava uma galera, e ele fotografou a guerra. Então ele fez 2 livros com fotos da guerra que ele fez, mas ele não fez porque pediram para ele fazer, ele levou uma câmera e fotografou tudo que ele viveu lá. Então ele já tinha essa sensibilidade ele de tinha registrar esse momento. Pois é, e isso eu nem herdei tanto, eu acho que eu herdei o olhar, a vontade, porque não era uma coisa que ele usava no dia a dia dele, ele tinha isso porque ele era um artista, ele gostava, eu acho que esse olhar de querer documentar, né? É isso. E para encerrar aqui o nosso papo, o que você hoje daria de conselho para quem está começando na área que de repente você gostaria que tivessem te dado lá atrás? Fotografia, ela é um exercício do olhar. Então, até você
ficar com o olhar mais atento, você tem que praticar. Então, e hoje a grande vantagem é que você pode praticar muito. Você pode praticar com celular, você pode praticar com uma câmera e fazer, estudar bastante, se relacionar, falar com as pessoas, entender de luz, entender do gestual, entender de direção, entender que uma modelo sente fome, entender que a pessoa sente sede, a pessoa sente vontade de ir no banheiro. Empatia, né? Tem que entender o ser humano, tem que conhecer o ser humano, tem que saber que ser humano tem as suas limitações. Criança não vai até um determinado ponto, cachorro tem que entender do que você está fazendo. Eu quero fazer, primeiro, fazer muito, experimentar. Eu quero fotografar. Mas o que você quer fotografar? Sai experimentando o que você quer fotografar para descobrir o que te dá mais prazer. Eu gosto de fotografar mais pessoas, me dá mais prazer de fotografar. Então, beleza, se dedica a isso, começa a entender as pessoas, começa a entender de direção. Tem algumas palavras também que você não pode usar durante um ensaio, então você tem que começar a praticar. Começa a ver alguns fotógrafos, de repente vai trabalhar como um assistente primeiro, para você ver o fotógrafo fazendo, para você ver como é que ele dirige, para aí sim você começar a pedir oportunidade, pô, posso fazer isso, não sei o quê, pá, e começar a fazer também, mas tem que fazer muito, tem que treinar muito olhar, tem que estar sempre clicando, né? Ah, É isso. muito bom esse papo. Fala seu arroba para quem não te seguiu ainda, quem entrou aqui e tá acompanhando isso. Vamos lá, meu Instagram é o Ale com 2 L's Vidal. Me segue lá, curte, comenta. Vamos Vou lá. deixar aqui na descrição também para vocês. Adorei nosso papo. Obrigado, Vivi. Te Foi um agradeço prazer. muito. Eu queria deixar como, né, um olhar meu sobre isso, né, fora da questão da fotografia também, mas dentro ao mesmo tempo, não se cobre tanto, né? Para quem está assistindo vai começar, Pois é. né? Se dê a oportunidade de ser fotografado. Experimente. Né? Entre como aprendiz. Eu não sou modelo da capa da revista, eu não vou saber fazer a melhor pose no primeiro ensaio, eu vou ficar um pouquinho desconfortável, mas se coloca como aprendiz e depois comece a ter esse olhar na sua rede social de vou aplicar de acordo com a imagem que eu quero passar. Pô, mas isso foi bacana também que você falou, de se colocar como modelo também. O modelo também aprende. O modelo também aprende, claro. Você, de repente, está lá, assistente do fotógrafo. Se oferece para ele te fotografar. Você vai ver como é que ele vai te dirigir, você vai ver como é que ele vai te posicionar. Como aluno, sim, claro, como aluno. Claro. Então, você sendo fotografado, você também aprende a fotografar. Primeiro você está ali como... E não fica muito preocupado em estar ali... tem fotógrafo que ele usa monitor dentro do estúdio. Não acho legal. Faz a foto e olha. E, de repente, sente o ritmo da foto e vai dirigindo e você vai saber o momento de mostrar a foto também. Então, é time. Não tem jeito. É time. E é tudo um processo, né? Processo. Adorei nosso papo. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto, Ale. Valeu. Obrigado. Quem não seguiu ainda, já aproveita e segue o perfil aqui da M2BR no YouTube e em breve os cortes já vão estar lá no Instagram, no TikTok e nas outras redes sociais.